Eu sou o Rogério Dutra Silva, conhecido como Rogerinho, e hoje eu vou contar um pouco da minha história de boleiro até 63 do mundo. Com 5 anos meu pai dava aula, meu pai é professor de tênis, dá aula até hoje, e ele tinha uma quadra em Pinheiros, e ele dava aula todo dia, de manhã até à tarde, então via ele na quadra, entrando e saindo, aí peguei a raquete e ficava na quadra ali, brincando. Depois a gente mudou um pouco mais pro extremo sul de São Paulo, numa chácara, a gente ia de final de semana e acabou ficando. Eu e os meus primos colocavam um colchão no quintal, um colchão de solteiro, e jogava ali. E ficava jogando, e ali passava horas e horas jogando, horas e horas jogando. A minha família toda, né, família Teodósio, meu pai jogou na época do Coque, jogou quali de Wimbledon, quali de Roland Garros. Então sempre muitas histórias de final de semana, tênis para todo lado. As minhas irmãs trabalham com tênis, meus cunhados trabalham, uma família muito grande que trabalha no tênis, então eu ficava muito... até os meus 9 anos eu ficava tentando pescar alguém, quem que me levaria junto, que ia dar aula para mim junto. Porque a gente mudou para o extremo sul de São Paulo. Então a minha irmã ia dar aula no Ipiranga e eu ficava uma semana na orelha dela falando: posso ir com você, posso ir com você, posso ir com você, meu primo, posso ir com você, meu cunhado, posso ir com você, tudo assim. Então foi assim que eu começava a ir, comecei a jogar. Com 9 anos o meu pai começou a dar aula no clube de Campo do Castelo. E aí eu comecei a ir todo o período da tarde para o clube de Campo do Castelo. Lá quem aparecesse eu jogava, gostava de jogar com todo mundo. Ali foi onde eu comecei a ser boleiro. Então eu peguei bola para meu pai, peguei bola para meu tio também que dava aula, na verdade meu primo que dava aula lá também. E sempre que faltava um aluno eu ficava enchendo eles para jogar. Meu pai pedia para eu sumir porque ele não tinha descanso. Então eu ficava... Minha brincadeira favorita era estar dentro da quadra, assim, era muito legal. Eu lembro da época, às vezes eu jogava com os alunos dele de mais idade e tal, só que nessa época, 9, 10 anos, eu não tinha força, então para ganhar deles era muito difícil. E eu ficava muito bravo, tentava arrumar um jeito de ganhar, porque eu queria ganhar a qualquer custo. Fui sozinho para Ribeirão, depois um primo meu foi para lá para acompanhar a final, a semifinal e a final, e eu acabei sendo campeão brasileiro com 9 anos, na categoria 9 e 10 anos. E aí continuei treinando no Castelo, eu não podia jogar muito, né, por questões financeiras, jogava mais perto quando dava. Até os meus 14 anos eu fui jogando, eu estava jogando uma Copa São Paulo, e um técnico de uma academia viu eu jogando e me fez um convite, que era a equipe Blue Life na época, que é o meu parceiraço Flávio Sareta, era o que começou, e tinha vários outros jogadores. Eu era o mais novo da equipe, então foi uma transição muito bacana para mim. Foi a parte onde eu consegui treinar e comecei a focar mais onde o que eu queria, que era o sonho que eu tinha, era aquela de ser profissional, o desejo de ser profissional era uma coisa muito forte comigo. E ali no Play Tennis eu comecei a treinar, comecei a fazer físico, coisa que eu nunca tinha feito tão direcionada. Até com 16 anos para 17 eu decidi, meu pai, decidimos que era melhor tentar já ir direto para a parte de future, da parte de jogar profissional, do que tentar jogar os juvenis, porque ali já tinha uma premiação se caso conseguisse, e era um jeito já de ir vivenciando o circuito mais cedo. Com 14 para 15 eu comecei a treinar de segunda a sábado, 2 períodos de quadra, 2 períodos de física. Então foi a época que amadureci muito, mudança, né, de corpo, de mentalidade principalmente. Eu pegava 3 horas de ônibus para ir, 3 horas de ônibus para voltar. Às vezes acontecia de casa tá chovendo, eu falava, hoje eu vou dormir, não tá? E aí o meu técnico me ligava, cadê você? Eu, aqui tá chovendo, mas aqui não tá. Era 3 horas de viagem, não dava pra... E muitas vezes também eu chegava lá, tava tudo encharcado. E aí eu tinha que pegar o caminho de volta. Eu não pensava tanto. Sempre tive um desejo muito grande de ser jogador profissional. Eu acho que é a primeira coisa quando uma pessoa ela se perguntar o que ela quer para a vida dela.
se ela, o que, que ela quer, ela mesma, não, porque hoje em dia muitas vezes os parentes, os pais, enfim, a família faz essa decisão né, por elas, no caso. E eu tinha um foco muito grande em ser jogador, então não me passava na cabeça se não tinha problema deixar de sair, não tinha problema, o meu negócio era estar na quadra, eu queria estar jogando. Eu tinha um desejo muito forte de estar na quadra, de estar jogando, de competição, de coisas assim. Vários dias eu não sabia se ia ter dinheiro para ir treinar, várias vezes eu tinha que pedir para o cobrador para passar debaixo da catraca para poder comer um milho, para poder treinar, entendeu? Então eu ia dia a dia, por isso que eu não pensava tanto assim, eu não sabia muito o que eu tinha na frente, né? Eu não sabia se eu ia continuar jogando naquela semana, não no ano. Era uma coisa muito assim, então eu ia muito dia a dia, sabe? Meu pai e minha mãe me deram tudo o que eles podiam, sabe? Deram muita educação e o que ele podia, ele falou, isso aqui é o que eu posso te ajudar, se você quiser, não, quero. Então vamos lá, não tenho nada que eles não fizeram, eles fizeram muita coisa por mim, só que tinha essa outra parte que eu não conseguia, né? Sareta me emprestou várias vezes corda para mim, para terminar treino, ou para treinar no dia seguinte. Então, coisas assim, então eu ia muito no dia a dia, não pensava muito no que poderia acontecer e só ia indo. E eu acho que esse desejo de jogar tênis, de estar na quadra, sabe, isso era o mais, era o que mais me intrigava, assim, como eu poderia melhorar, sabe? Porque ali eu tinha mecanismo, eu tinha um preparador físico muito bom, eu tinha técnicos muito bons, eu tinha companheiros de treino muito bom. Na equipe eu fui muito bem acolhido por todos, assim, sabe, do pessoal, esse aqui é o caçula da equipe, vamos lá, sabe, colocar embaixo do braço e eu me sentia dentro de um time, então também queria devolver um pouco para a equipe do que eles me proporcionavam, sabe. O que aconteceu comigo, como a gente decidiu ir já para o profissional, pelo um fator financeiro e de não ter muita chance de escolher tanto, o que aconteceu comigo foi que chegou no final do juvenil, é aquela pergunta, né? E aí, você vai para a faculdade ou não, entendeu? Tinha propostas de faculdade nos Estados Unidos, tal, que era uma boa, né? Ainda mais para mim que não tinha patrocínio, nem patrocínio, era uma bela de uma chance para mim já de sair formado. Só que esse desejo meu de jogar profissional era uma coisa muito até... O meu pai foi um pouco contra, na verdade, ele queria que eu fizesse a faculdade, que era que já me dava, né, um futuro. Hoje eu sendo pai eu entendo muito bem o que ele queria naquele momento. No momento eu era um pouco rebelde e tinha esse desejo muito forte, então eu contrariei um pouco ele nessa parte, porque eu queria mesmo colocar todas as minhas energias, digamos assim. O meu técnico na época também queria que eu fosse para a faculdade. Mas aí também foi uma coisa que eu fui contra também, até mudei, foi quando eu mudei de lugar de treinamento, acabei indo para outro lugar de treinamento. Hoje em dia tem muito mais informação que a minha época, e se fosse hoje eu iria para a faculdade, porque também hoje tem muito mais competição que na minha época, tem muito mais rivalidade, tem muito mais treinamento, então tem muito mais informação. Acho que hoje você ir para a faculdade lá não quer dizer que você não vai jogar mais tênis. Não que na minha época seja assim, mas era um pouco mais, né? Era mais difícil você retomar depois, porque não era tão competitivo igual hoje. E de lá saíram muitos jogadores para o profissional. Na minha época, a porcentagem era muito baixa de jogadores que iam para a faculdade e depois tinha êxito no profissional, né? Poucas faculdades tinham treinamento mesmo, sabe? Então, era muito mais difícil. Hoje em dia eu vejo na verdade, eu acho que primeiro faculdade e depois, só se você é um novo, né, uma estrela, um fenômeno fora da curva, que tá cada vez mais difícil, né? Com tênis do jeito que tá, tão competitivo, tá igual hoje, tá bem difícil. Aí eu fui para treinar em Guarulhos, uma nova equipe, tudo novo, começo tudo muito lindo, patrocínio, uma coisa super bacana, mas aí depois veio a realidade que o pessoal começou a cortar tudo. E aí vieram minhas viagens, as famosas viagens para Futures, com várias histórias na Europa. Minha primeira viagem para a Europa que eu fui com 500 euros, sem saber falar inglês, sem saber falar espanhol, sem saber falar nada. Acho que eu só me toquei na hora que eu estava no avião, que eu comecei a pegar um livro de inglês e comecei a estudar igual louco. Eu falei,
E agora? Vou chegar lá, o que eu vou fazer? Como que eu chego no torneio? O que eu vou fazer? Mas é aquele negócio, né? Quem tem boca vai a Roma. Nunca tive vergonha de perguntar, então sempre perguntei. Fui pra Europa pra ficar o que desse. Eu tinha 500 euros na carteira. E imaginava, falei, se for pra ficar uma semana eu fico, e se for pra ficar 2 semanas eu fico. E acabei ficando uma, acabei ficando 2, eu viajava com uma maquininha de encordoar a minha raquete para não ter gasto. Ficava em albergue, tentava então gastar o mínimo possível. Tinha algumas brigas de, por exemplo, tinha que pagar o coperto na Itália, não queria pagar o coperto, que o coperto era o preço da minha pizza. Então, tentava arrumar jeitos de ficar mais tempo. Acabei ficando, nessa primeira viagem, 3 meses na Europa. Jogava torneios só por dinheiro, né, sem pontuação. Jogava interclubes, que interclubes é cidades contra cidades, então eles contratavam e jogavam. Então comecei a achar meios de poder sobreviver do tênis, do que eu mais gostava, né. Quando eu fiz meu primeiro ponto na ATP, foi num torneio que tinha no Paineiras, contra o Mariano Puerta, que foi finalista de Roland Garros. Foi meu primeiro ponto da ATP. Dali eu já estava no ranking da ATP. E dali eu já fui jogar os Futures. Meu primeiro Future foi no Uruguai, que eu ganhei do primeiro jogo valendo. O ponto foi contra o Zeballos, que hoje está 5 do mundo de dupla. Nessa época tinha muitos torneios no México também, na América Central. Eu até fui para alguns deles. Mas depois eu preferi fazer uma escolha de tentar ficar mais na Europa, porque na Europa era muito mais difícil o nível. Só que eu queria aprender muito, então eu preferi ir para a Europa, fui sozinho para a Europa. Muitos dos brasileiros, e não só os brasileiros, outros jogadores iam atrás dos pontos primeiro. Eu preferi ir atrás do nível primeiro antes dos pontos. Então foi uma coisa que eu pensei e preferi encarar. Então na Espanha, sei lá, para você ter uma ideia, no México fechava um torneio, na época tinham 1.200 no ranking, aparecendo no ranking da ATP. No México fechava 1.200 o cutoff a lista do torneio. E na Espanha fechava 300. Então eu tinha que jogar 4 rodadas de qualifying, entendeu? Era, sabe, todo mundo se matando, o nível era muito alto, muito alto. Tanto que vários jogadores jogavam esses futures depois viraram top 100 depois de alguns anos. Só que eu preferi, só que tudo isso tinha, né, o custo era mais caro. Eu tinha um amigo meu que morava em Portugal, Cristiano, e lá tinha uns torneios só valendo por dinheiro. Ele falou, cara, por que você não vem pra cá? E aí eu falei, pô, vamos. Peguei uma passagem, fui para Portugal, jogava torneios, a cada 2 dias tinha um torneio. Cada torneio valia 500 euros. Então você jogava de manhã à tarde, 4 jogos. 500 euros, ia para outro torneio. Jogava 3 torneios na semana, fazia isso durante 2 semanas, juntava o dinheiro que dava para... Pegava o ônibus, ia para a Espanha, jogava os futures na Espanha. Quando ia acabando, então muitas vezes eu fiz isso na Europa, que era uma outra uma maneira de financiar, né? E de eu poder estar num nível alto de tênis também, tá aprendendo, tá treinando com um cara que está com um ranking melhor, caras de mais idade, caras já experientes do circuito. Então isso acho que era muito mais proveitoso para a minha carreira do que estar jogando torneios teoricamente, né, mais fracos e que eu pudesse ter um ranking mais acessível. Treinar com alguém melhor que você é fundamental. E é uma das coisas que meu pai sempre falou para mim e eu segui a risca e sempre busquei isso. Todos os lugares que eu treinei era sempre visando, óbvio, a equipe técnica tem que ser boa, com certeza, mas com quem que você está treinando. Óbvio que você pode fazer o seu treino bem feito com um cara inferior, porque se você estiver disposto a isso, porque também você vê muitas vezes alguém que vai treinar com uma pessoa que é inferior a você e você não está ali 100%, você não dá tudo de si, a bola pega 10 centímetros de você e você só olha a bola passar e não pega. Dá para você fazer isso, mas em nível de melhorar todos os aspectos, né, mental, físico, todos, técnico, estratégico, e essa pessoa aí te puxando para cima de nível, é você treinar com uma pessoa melhor que você. Então, quando eu treinei no play tennis, eu era o pior da equipe, eu era o mais novo e eu era o pior da equipe. Quando eu fui treinar em Guarulhos, eu era de ranking também o penúltimo. Nessa época tinha lá o Júlio Silva, tinha o Thiago Alves, o Tomás estava começando. Então, era uma equipe de treinamento de jogadores muito boa, entendeu? Depois de Guarulhos, eu fui para São Paulo e supostamente iam montar uma equipe para mim, toda uma estrutura para mim. Não foi muito bem assim.
Eu até fiz a gente fez uma aposta, eu e o meu empresário da época, porque eu estava 700, 800 do mundo naquele ano. E as condições eram boas, não eram ruins. Só que eu estava visando uma coisa muito além daquilo, porque eu acreditava, tinha dentro de mim que eu poderia ser top 100, que sempre foi o objetivo, assim, né? E eu falei para ele, se eu terminar esse ano 250, você me dá um técnico que eu escolha? E um preparador físico, não precisa viajar para preparador físico, mas um preparador físico que eu escolha. Não, se você fechar 250, tá na mão. Eu fechei 230 e ele não cumpriu. Ele não cumpriu nem com o técnico, contratou um preparador físico que ele achava que era bom, sem nem falar comigo. E aí eu saí de lá. Fui para uma outra academia que que até o Julinho também estava lá, foi o Julinho que me chamou para ir para lá, que no começo foi até legal, mas também não era o que eu acreditava, o jeito não era o que eu buscava. E aquilo dali começou a me colocar um pouco em dúvida, assim, eu já estava com 25 para 26 anos, eu estava com um ranking, tinha caído um pouco o ranking, estava 350, naquele, né, sobe um pouco, desce um pouco, aquele chove não molha, não fazia tanta diferença e eu estava, quando eu não conseguia treinar e fazer as coisas do jeito que eu achava que é certo, correto, mas aquele negócio que você acorda, treina firme físico, depois você treina quadra, tudo certinho, regradinho, todos os dias, sem muita parada, sabe, todo mundo alinhado, eu achava que eu não estava treinando, eu achava que eu merecia estar onde eu gostaria de estar. Então me incomodava aquilo. Eu saí dessa academia, acabei ficando um tempo sozinho, pensei em parar de jogar tênis. Falei, acho que eu não vou jogar mais tênis, eu vou trabalhar porque não está do jeito que eu gosto. Tô sem técnico, tô sem equipe, não é o jeito, não acho nenhum lugar. Nesse meio tempo eu já tinha conhecido o Larry Passos, que sempre foi um pai, mesmo sem conhecer, até através da imprensa, falou muito bem de mim, tinha falado muito bem de mim, aí acabei conhecendo ele num torneio no Sauípe, fiz sparring do Guga, a gente treinou junto algumas vezes, e ele ficou sabendo que eu estava querendo parar de jogar tênis, e ele falou, Cavalo, vem pra cá. Na academia dele é tudo cavalo, cavalinho, ele tem esses apelidos com todo mundo. Cavalo porque é uma coisa, cavalo, forte, guerreiro. Isso é uma de várias coisas muito positivas que eu aprendi com o Larry, que é um dos ídolos que eu tenho junto com o Guga, que é um cara que transformou minha vida completamente em todos os sentidos. Tanto tenístico, tecnicamente, mentalmente e acho que o que mais e pessoa. E quando eu cheguei lá, ele falou, e aí, cara, como é que tá? Eu falei, Larry, pô, não tá legal, já tenho 25 anos, naquela época 25 anos você já era velho, tipo, você tá fazendo o quê? O pessoal olhava e falava, meu, vai trabalhar, o que você tá fazendo? Jogando tênis? Vai dar aula. Eu falei, já tô velho, cara, não tenho grana, tipo, não tenho o que fazer, não, fica aqui, treina aí, não me cobrou nada, zero. Tinha alimentação, tinha moradia, tinha tudo, falei, fica aqui. Aí eu fiquei um tempo, comecei a ver, falei, cara, esse é o lugar, não sei o quê. Ele falou, e aí, Cavalo, tá gostando? Eu falei, pô, demais. Ele falou, então, não tem nada desse negócio de parar tênis, não. Você vai jogar tênis e em 2 anos eu te coloco top 100. Eu falei, para, Larry, você tá maluco. Tô 350 do mundo, como que você vai colocar top 100 em 2 anos? Ele falou, se você confiar no meu trabalho, eu te coloco em 2 anos, eu te coloco top 100. Quer ou não quer? Tá brincando, o cara que fez o número 1 do mundo. Como que eu não vou, né? É um ídolo pra mim que eu não vou acreditar. Aí ele falou, a gente só vai ter que mudar o saque à direita e à esquerda. Eu dei risada, falei, cara, o que você falar pra mim eu faço. Se você falar que eu tenho que comer terra, eu como. E foi assim que começou, cara. Foi assim que, com muito trabalho, com muito suor, acreditei muito também nele, que eu acho que isso é muito importante, o jogador acreditar no técnico. Então, quando você vai ter o seu professor, o seu técnico, você tem que acreditar muito nele. O treino era às 8, 7h50 fechava o portão da academia e ninguém entrava mais. Mas nem o Guga entrava. Ninguém entrava mais. Na quadra não tinha cadeira. Então, você não sentava. E aí eu comecei a ver aquelas coisas e começava a ver, esse é o lugar que eu quero estar, entendeu? No primeiro dia de pré-temporada, na casa dele, que a academia é na casa dele, né? São lugares juntos assim, mas ele desce andando para academia. Era 8-1. O cara que fez o número 1 do mundo, tantos títulos, o que fez pelo tênis brasileiro, enfim, um ícone, não sei o quê. Ele falou assim, bom dia, pessoal.
eu tô atrasado 1 minuto. E começou a fazer flexão com o punho fechado. E aí eu olhei e falei, uau, todo mundo olhando, tava todo mundo assim com a queixo aqui, falando, cara. Então isso que ele passava, essa confiança, todo mundo, sabe, focado, porque você começa a fazer também por alguém, não é só por você. Você vê tudo que o cara tá te dando, sabe, não de coisa material, mas o tempo dele, a sabedoria dele, sabe, todas essas coisas assim. Então era uma coisa assim que eu queria cada vez mais. Então acabava o treino e falava, vamos treinar umas esquerdas? A soltadinha, que eu dou risada sempre com ele, a soltadinha, vamos dar uma soltadinha? Vamos dar uma soltadinha. Era 1h30 de esquerda, entendeu? Era 2 horas de direita. Vamos fazer um saquezinho só? 2h30 de saque. Às vezes o pessoal acha que tem muita mágica, não tem muita mágica. Óbvio que com a mão dele, com os olhos dele, tudo fica mais fácil, mas muito trabalho. Quando muita gente estava indo para balada, a gente estava, época de carnaval, o pessoal indo para balada e a gente, 7 horas da manhã, treinando e fazendo 4h30 de quadra e saindo só na hora que achava que estava bom. Então isso foi me mudando muito, sabe? Foi um lugar que eu achei, a pessoa que eu achei, assim, junto com toda a comissão que ele tinha, eu fiquei mais forte, o meu físico melhorou, a minha cabeça melhorou, eu estava aguentando muito mais do que eu aguentava no começo. Então isso aí foi tudo, e junto com a parte técnica que ele conseguiu implementar comigo. Então isso me deu armas para eu poder dar esse passo para outro nível. Ser top 100 era uma coisa que se eu fosse, você falava, você vai ser top 100, eu falava, o que você quer que eu faça? Que eu corra de São Paulo até o Nordeste, eu vou. Porque era uma coisa que eu queria, mas eu falava, é possível, não tem como. De juvenil, se você pegasse os 10 primeiros... sabe, você não me escolheria para ser o cara que você fosse ser o top 100. Tinha outros caras que estavam muito na minha frente naquela época. Tanto pela parte da técnica, que o Larry mudou, a parte também mental, porque como eu tinha muitas outras coisas, isso também me deixava às vezes um pouco mais bravo, a minha energia, o meu foco às vezes se dispersava um pouco, porque às vezes era um jogo que eu tinha que ganhar, ou eu ficava no torneio e voltava ao Brasil. Às vezes o pessoal não entendia, porque eu chegava e às vezes não conseguia, às vezes mentalmente eu não conseguia ser o tão forte que eu precisava, às vezes eu espanava, às vezes eu perdia o jogo e voltava para casa, às vezes eu bola tudo pro mato porque eu estava nervoso e porque era tanta coisa, eu falava, esse jogo aqui, cara, se eu perder eu vou embora, não quero ir embora. E acontecia, às vezes não aguentava, né? Passa um filme na cabeça entrando numa quadra com 20 mil pessoas, com 15 mil pessoas, jogando com um dos caras que é um dos maiores do esporte. Passa toda aquela época de pegador de bola, o esforço dos meus pais, tudo. Então é bem, bem gratificante, assim, tipo, o tanto que você treinou. Me dá um... Preciso de um break aí, senão... Até eu preciso. Aconteceram muitas coisas assim, tipo, eu nunca fui um cara, igual eu falei, nunca fui um cara que tive muito patrocínio, então eu sempre investi muito em mim. Muito, 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 muito. Então eu sempre assim, uma outra fase que aconteceu, que o Larry não viajava comigo, então a minha base era em Balneário, e muitos desses torneios eu tinha um outro técnico que eu pagava mesmo do meu bolso, só que chegou um nível que eu achava que eu precisava de um cara que tinha mais conhecimento nesse nível ATP, né? Que é o nível que eu já estava, nessa época foi já do primeiro para o segundo ano, isso aí contei um pouco do que ele falou que em 2 anos estava top 100, e eu precisava de alguém do dia a dia que já me encurtasse um pouco o caminho, que eu não chegasse nos torneios, que era tudo torneio novo, que já conhecesse os torneios, os jogadores, como cada um jogava, e isso precisava de investimento. Que aí também foi um cara que eu conheci, que foi o André Schneiter, que foi o gringo, que treinou vários caras, que agora hoje é o técnico do Christian Garin, que também foi um cara que, então, tinha 2 pilares muito grandes, um na academia, que é o Larry, e o gringo que também me ensinou muita coisa nessa parte do nível maior, sabe? Ele acreditava muito mais que eu. Era impressionante isso. Eu fui jogar contra o Djokovic, e o Djokovic naquele momento no US Open também não perdia nenhum jogo.
era uma máquina de ganhar, eu jogar a segunda rodada com o Djokovic e na hora que eu falava, porque eu não olho a chave, né? Eu não gosto de olhar a chave. Porque eu não quero ter aquela pressão que daqui na semifinal eu vou jogar contra o Djokovic. E eu também uso isso, por exemplo, para treinar mentalmente a minha parte tática. Então eu jogo assim, primeira rodada eu vou jogar contra o Davi Ferrer. Aquilo fica, no torneio todo mundo pergunta quem se joga. Contra quem se joga, Rogerinho? Davi Ferrer. Quando eu penso Davi Ferrer, automaticamente o meu cérebro o Davi Ferrer eu preciso jogar assim, assim e assim. Então é uma maneira do dia inteiro eu já estar treinando psicologicamente a minha tática contra o Davi Ferrer, que é um exemplo. Então eu nunca olhei, algumas vezes olhei e não deu certo, eu já voltei para o meu ritual. Mas era uma maneira também de eu estar treinando, mesmo sem estar treinando. Porque eu queria chegar na hora do jogo, estrategicamente, aquele jogo tá muito bem estrategicamente. Porque eu acho que uma das coisas mais difíceis no jogo é você manter o seu nível mental, o seu nível físico e o seu nível técnico. Jogar muito bem e depois jogar muito mal, ter esses picos é muito normal. O gringo também me ajudou muito na parte de calendário, né? E eu sempre queria estar nível, né? Queria jogar os torneios grandes e tal. E ele falou assim, ó, cara, tem um Challenger no Panamá. Só que depois já tinha um ATP que a gente ia jogar em Bastad, na Suécia. E eu falei, não, mas vai jogar em Panamá, para chegar em cima da hora, eu quero chegar lá, me preparar, tá. Só que a gente ganha esse torneio, porque eu nunca falei sobre pontos e nunca falei sobre ranking. Porque eu também pensava que era jogo a jogo, dia a dia, bem, né? Nunca gostei desse negócio de falar, se eu ganhar esse jogo eu vou estar tal ranking e tal. E quando ele falou, cara, você vai bater top 100. E aí foi aquele negócio, cara, eu vou bater top 100, então acho que dá. E aí ele falou, vamos, eu falei, vamos. Então aí foi uma final no Panamá de um Challenger, contra um canadense, Peter Polansky. Mas assim, foi super bacana, assim, sabe? Foi super legal, porque não tava com aquela pressão, aquele negócio, se eu ganhar esse jogo, sabe? Não, era assim, a cereja do bolo, assim, então foi muito legal, foi muito bacana. Chegamos atrasados no torneio na Suécia, mas com o troféu e o top 100 carimbado, então foi muito legal, foi muito bacana. Teve alguns jogos especiais, Copa Davis. Meu debut na Copa Davis foi um jogo muito especial, porque também era, como o top 100, assim, era uma coisa que eu achava muito difícil, assim, eu nem pensava nada, eu falava, é possível jogar uma Copa Davis, e sempre foi uma competição que eu gostei muito, que era aquela coisa que você pode gritar, chamar a torcida, era uma competição totalmente diferente, a gente não tem, né, igual no futebol, que tem a seleção, então você tem que jogar de amarelo, toca o hino antes do jogo, então uma coisa totalmente diferente, assim. Então foi um jogo, meu debut contra o Uruguai foi muito legal, assim, foi muito estressante, que aí já não foi tão bacana, foi legal depois do jogo, mas eu tive que lidar com muitas emoções. Tava 3-2 no primeiro set, eu comecei a sentir uma fisgada, eu ia sacar e sentia, e eu tava já com um break na frente, tava 3-2 e saque, eu sentia uma dor na perna, só que aí eu briguei comigo mesmo. Acho que muitas vezes o pessoal ia achar um pouco, né, louco, e eu briguei comigo mesmo. Eu falei, não, isso aqui é mental. Isso aqui não é uma lesão. Isso aqui é mental. Eu não tenho nada, e vou pular mais, porque era bem na hora de sacar, na hora de saltar para sacar. Então eu falei, eu vou pular e agora se tiver que estourar isso aqui, que estoure. Mas isso aqui não é, isso aqui é mental. E comecei a fazer isso e passou. Era totalmente mental, entendeu? Você tem 5 jogos na semana. Você não vai estar bem todos os dias. Você não vai sentir a bola todos os dias bem. E como que você lidar com isso? Uma das chaves era pensar que amanhã era o próximo jogo era a próxima oportunidade, que eu tinha que tentar resolver aquilo naquele dia como estava. E se nesse jogo eu tivesse sentindo um cansaço, se eu tivesse sentindo, eu pensaria o quê? Eu pensava o quê? Que eu tenho 30% a mais ainda. Então eu chegava na hora de virar e falava, não aguento mais, não aguento, uma parte do meu corpo falava, não dá mais, tá entrando, entre aspas, em colapso, até essa dor. Eu pensava e falava, não, agora então temos 30% a mais. E isso me puxava, e eu começava a falar comigo mesmo, vamos que dá, vamos que eu ainda tenho,
vamos muitas vezes, vamos que eu sou melhor que esse cara, vamos que o meu físico é melhor que esse cara, mas para mim, não para outro cara. Nada de desrespeito com o adversário, isso era internamente falando. Isso me ajudou muito e muitas vitórias que eu não imaginava. Quanto eu não imaginava ser top 100 e muito menos 63 do mundo, ganhar de caras, sei lá, como Gael Monfils quando estava 15 do mundo, isso me ajudou muito. Um dos outros jogos que muito marcantes para mim foi a disputa das Olimpíadas, que foi, eu também me emocionei quando entrei no estádio, todo mundo gritando no Rio de Janeiro, foi uma coisa assim, não sei nem como descrever isso, porque eu não imaginava essas coisas assim, né? Era uma coisa muito distante para mim. E tá ali jogando com a torcida, vivenciando isso tudo, foi uma coisa assim, difícil de explicar, porque a sensação é muito boa. Sensação assim de sabe, tudo que foi passado, quantas decisões que teve que ser tomadas, entre aspas, arriscar, muitas vezes o pessoal chamando você de louco, falando, o que esse cara tá fazendo? A pessoa da família, até chegam os familiares, falou, meu, esse aí não trabalha, ele joga tênis. Porque o que a pessoa às vezes falava, meu, esse cara tá com essa idade e tá brincando de jogar tênis, entendeu? Eu ainda tenho uma curiosidade, tenho uma chama ainda em mim acesa, ainda de dedicar um pouco mais de tempo para a dupla, porque eu ainda não consegui fazer isso. É igual aquilo do treinamento, sabe? Que você treina todo dia, que você faz aquela coisa específica, e para a dupla eu não conseguia fazer, porque você tem que viajar para outro torneio, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ranking, então era muito difícil você programar treinos específicos, então era muito específico para simples. Às vezes jogava a dupla para melhorar simples, que usam voleio, aproximação de rede, várias aquelas coisas, né? É mais rápido, mental, explosivo, então ajudava, mas ser um pouquinho mais esse dia a dia com a dupla. E voltar aos grandes torneios, né? Acho que esse é o objetivo agora, né? Acho que eu estou com uma energia boa ainda, eu tenho eu gosto dessa chaminha, essa chama acesa ainda, essa curiosidade de ver como que é o dia a dia e os obstáculos que tem, passar esses obstáculos que tem, né? Você que é do competitivo, jogador que é do competitivo, eu diria assim, se você escolheu mesmo que você quer ser jogador profissional e ser competitivo, vai pelo simples, faz pelo básico, porque não tem mágica. É no dia a dia, é no treino, confia na sua equipe, descansa bem se tem que descansar bem, a hora que tem que descansar, tem hora para tudo. Saber hora para tudo e principalmente focar, melhorar no que você precise. Então focar bem junto com a sua equipe no que você vê bem. Você vai falar, eu tenho que melhorar tudo. Não, parte por parte, melhora a técnica, se tem que melhorar o físico, melhora o mental, melhora com essa chama aí acesa de melhorar a cada dia. Para você que é amador, eu diria que também de passo a passo, mas principalmente o lado mental, de você se sentir bem, de você ter uma qualidade de vida boa. Tênis é um esporte super sano que, sabe, você transpira, você usa praticamente todas as funções de uma vez só, você tem que correr, você tem que estar coordenado, você tem que usar a cabeça, então acho que isso é muito bacana e isso você leva para a vida inteira. Alinhado a isso, é um ambiente super bacana, é competitivo, mas é super legal. Não tem aquele negócio de um querer roubar o outro, é muito pelo contrário. Então é um esporte bacana também para você trazer seus filhos. Então o meio do tênis é muito legal porque ensina seu filho, eu sou pai hoje, ensina seu filho a ajudar o próximo, os horários, tá no horário, tem o seu horário certinho, a ter foco, a ter os objetivos de uma maneira super bacana.